Amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Como tenho dito, o programa Viva Brasil é uma ação de Deus para implantar um avivamento em todas as igrejas evangélicas, de todas as denominações que se pode confiar. O mundo está chorando, são crises em cima de crises, pestes, guerras, rumores de guerra. Tudo isso a Bíblia relata e confirma. Claramente se vê o princípio das dores, aquilo que a Bíblia chama de dores de parto. Não há necessidade das denominações se unirem, se infundirem. Todas têm muito o que fazer no reino de Deus. Precisam sim de cooperação na busca da santidade, da pureza, da vida que agrade a Deus. Então oremos e atuemos, divulguemos ao máximo junto a todos os irmãos que conhecemos. Deus espera que os queridos irmãos instem com os seus pastores, dirigentes de ministérios e congregações. Se nós não nos movimentarmos, o avivamento poderá nem ocorrer. Estamos aguardando também a sua impressão sobre o nosso programa pelo site já anunciado, avivabr.com.br. Voltamos a sugerir a realização de congressos de avivamento indenominacionais em sua cidade, sua região, seu ministério, sua convenção, mas sempre envolvendo igrejas sérias fundamentadas na Bíblia, a congressos indenominacionais. Essa é uma oportunidade que todos temos. Não achemos que as nossas denominações estão bem, que os nossos cultos são exemplares, que as nossas doutrinas particulares são perfeitas e que só as outras precisam de melhorias espirituais. Em todas as igrejas, meus queridos, há podridões apavorantes. A sua não é diferente. Portanto, juntemos as nossas forças no serviço a Deus. Vamos agora à mensagem dos céus para os nossos corações. O tema será a maneira de viver agradando a Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 1 a 8, desse texto eu vou retirar algumas expressões, que nós chamamos de separatas. Vou ressaltar, portanto, estais inteirados de instruções da parte do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Saibamos possuir o nosso corpo como vaso de santificação e honra, fugir da lascívia, etc. Há duas maneiras do crente viver: desagradando a Deus ou agradando a Deus. Sempre existe duas maneiras, a certa e a errada. Não existe meio termo em relação a coisa alguma. Ou se faz as coisas de modo certo, ou se faz as coisas de modo errado. Do ponto de vista da vida cristã, é isso mesmo. Ou nós agradamos, ou nós desagradamos. Não há meio termo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que é impossível servir a dois senhores, ou se há de agradar a um e odiar a outro. E esses dois senhores estão muito bem e claramente colocados diante do universo. Deus, o Criador, e o diabo, o corruptor. Pois bem, ou agradamos a Deus ou agradamos o diabo. Se você tenta levar uma vida dupla, agradando ao diabo na sua carne e tentando agradar a Deus em espírito, claro que você não vai conseguir fazer isso com relação a Deus. Vai conseguir e muito bem fazer em relação ao diabo. Quanto à primeira, é muito fácil. É fácil viver desagradando a Deus. Muito fácil viver assim. É só viver como a velha criatura. Nós sabemos muito bem o que fazíamos antes de aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Olhamos para o mundo e vemos como o mundo se conduz nos crimes, na sujeira, na prostituição, em todo tipo de leviandade, sem respeitar a ninguém, menos a Deus ainda, também não respeita ao próximo. Enfim, é uma vida de absoluta dissolução. Viver assim é fácil. Você não tem que prestar obediências a ninguém, não tem que agradar a não ser a você mesmo
e umas poucas pessoas da sua laia, da sua qualidade, então é fácil. Mas você é uma nova criatura, você é um crente. E para ser nova criatura, exigir-se-á que você agrade a Deus. Mas como vamos agradar a Deus na condição de novas criaturas se permanecemos no nosso corpo, na matéria, sob as inclinações da carne? Em Romanos capítulo 6, versículo 6, Paulo nos oferece essa pérola. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, ou seja, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, morreu ali na cruz para que o corpo do pecado seja destruído. A nova criatura, ela pressupõe, inclusive, que nós destruamos o nosso corpo de pecado. É claro que isso é progressivo, e não estamos falando de suicídio, nem tampouco de pularmos dentro de um vulcão para nos queimarmos integralmente. Não. Essa destruição do corpo do pecado é exatamente ir vencendo as suas inclinações, fazendo com que o nosso corpo se torne absolutamente um servo de Deus, seja colocado a serviço de Deus, sob o nosso comando direto aqui embaixo. E ele conclui, e não sirvamos ao pecado como escravos. Porque quando o ser humano não serve a Deus, serve ao diabo, e o seu corpo fica como um instrumento do pecado. Portanto, irmãos queridos, a ideia é mortificar o corpo. Para que possamos mortificar o corpo, torná-lo minimamente influente da nossa vida, nós temos que impor regras a ele. Se a pessoa não se tornar uma nova criatura e permanecer nas coisas velhas, nos velhos jeitos de viver, ela não é crente. Sabemos que ela não é crente. Mas ela levantou a mão num culto, deu uma profissão de fé, foi batizada, agora ela é crente. Não. Ela agora, com certeza, pode ser membro de uma igreja. Seja qual for a denominação, ser membro de uma igreja é uma coisa, ser crente é outra. Até porque há crentes que não são membros de uma igreja, por circunstâncias tais. O ladrão da cruz não chegou nem a ser batizado, mas teve de Jesus Cristo as palavras de confirmação de que naquela mesma noite estaria com ele, na tarde, na verdade, estaria com ele no paraíso. E assim foi. Ele foi salvo, não foi membro de nenhuma igreja, não chegou a pregar nada voluntariamente, embora com o seu testemunho ele continue pregando até hoje. Muita gente continua indo a Jesus, aceitando a Jesus, por causa daquela circunstância dolorosa na vida dos três, e lamentavelmente um deles se perdeu. O ladrão da cruz não foi membro de nada, não foi sequer batizado. Então, não é crente quem continua desagradando a Deus, o que positivamente não é um bom negócio. Não é uma boa maneira de viver, seguir desagradando a Deus. E quantos crentes, entre aspas, quantos crentes permanecem mentindo, permanecem adulterando, dando tombos até nos irmãos, furtando, sendo desonestos em todas as oportunidades. Mas a proposta de Paulo é que escolhamos a maneira de agradar a Deus e não ao diabo, já que agradar ao diabo é muito fácil. Vemos hoje o diabo sendo engrandecido e agradado por uma imensidão de membros das igrejas. Recentemente eu fiz, um ano e pouco atrás, uma conferência numa igreja da minha região, e havia uma crise lá entre igreja e pastor, e no domingo pela manhã eu dei uma paulada boa na igreja a respeito daqueles membros, aqueles crentes, pseudo-crentes, que estavam conflitando com a igreja, que estavam conspirando contra o pastor, fazendo um trabalho realmente diabólico. Na igreja eles simplesmente levantaram e saíram, dando demonstração e se identificando como os tais. Saíram, foram embora e conseguiram afastar o pastor daquela igreja. É uma igreja marcada por crises. Crises em igreja não são produzidas pelo Espírito Santo, são produzidas pelo diabo. E aqueles que estão trabalhando nas crises, que estão fazendo com que elas prosperem, são, sim, filhos do diabo. Estão agradando ao diabo. Como estão fazendo? Fazendo de maneira bem comum a todo incrédulo. Vamos, então, considerar aqui como fazer, então.
como agradar a Deus e não ao diabo. Temos que nos manter inteirados de toda a instrução que a Bíblia nos fornece. Esse é o primeiro tópico, no versículo 2. Temos que nos manter inteirados de toda a instrução que a Bíblia nos fornece. O que é inteirado? Inteirado é tendo conhecimento, tendo sabedoria, estar informado de tudo que a Bíblia apresenta. Mas como se manter inteirado? Como se manter informado alguém que não lê a Bíblia? Como? Se você não lê a Bíblia, você não estuda, você tem a Bíblia como mais um livro na sua estante ou um livro de cabeceira para você colocar a mão em cima dele enquanto ora à noite, como se manter inteirado tendo a Bíblia apenas como um amuleto? A Bíblia em cima da mesa aberta em determinada página ou livro não passa de um amuleto tão inútil como uma figa. Tão inútil como uma figa. Você sabe o que é figa? Para que serve a figa? Eu não sei. Mas tem gente que usa uma figa no carro, na moto, na bicicleta, pendural do pescoço. Que utilidade tem aquilo? Também não é ler apenas superficialmente a Bíblia. Temos que buscar os ensinamentos que são as sagradas letras, que nos fazem sábios desde a meninice, que nos tornam sábios. Eu tenho alguns conhecimentos, tenho 3 formações universitárias, etc. Tenho alguns cursos por aí afora, estudo bastante, leio bastante, mas não há um livro em que me ensine mais do que a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia e não me canso, porque toda vez que a leio, aprendo uma coisa nova. E quanto mais leio, mais estudamos, mais aprendemos, mais crescemos e nos tornamos melhores crentes. Deixamos de ser crianças na fé. Isso dá trabalho? Claro! Mas qual a coisa boa que nós fazemos ou temos que fazer que não nos dê trabalho? Sim, gaste parte do seu tempo, boa parte do seu tempo, lendo a Bíblia, procurando aprender, porque ela é para o seu bem e para Deus lhe capacitar para o seu serviço. Uma outra coisa que precisamos observar nesse mistério é a segunda, que é a primeira proposta dessas instruções, de que precisamos mesmo nos inteirar, é que devemos buscar a santificação. Tenho falado algumas vezes neste programa sobre a questão da santificação e está ressaltado no versículo lido deste texto. É a vontade de Deus a nossa santificação. É o que está no versículo 3. É a vontade de Deus a nossa santificação. O que Deus quer é que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele, mais semelhantes a Ele. E como isso é bom, parecermos semelhantes a Deus, ao Criador, ao Deus que foi definido por João como amor. Deus é amor. É o padrão dele, é o máximo de pureza, absolutamente santo. É isto que precisamos nos tornar a cada dia. Isso não é questão de sacrifício de maneira nenhuma. Que sacrifício é servir a Deus? Que sacrifício é alcançar a santidade? Não existe nada mais limpo, mais glorioso, mais belo, mais maravilhoso, pleno de amor. Não existe um lugar mais extraordinário do que os céus. Não existe coisa mais grandiosa e valiosa do que a vida eterna. Portanto, crescer em santidade é o máximo que Deus quer de nós, tornarmos-nos iguais a Ele. E o que ganhamos com isso? O máximo de comunhão com Deus. Obteremos o máximo de atendimento às nossas orações. Tem muita gente que reclama, mas eu oro tanto pelo meu filho, eu oro tanto pela minha mulher, eu oro tanto pelo marido para que ele se converta, eu oro tanto, eu faço calos no joelho. Não adianta você fazer calos no joelho à noite, se de dia o seu caminhar é errático. Não adianta orar, se você não cumpre com as obrigações que Deus estabelece para você, que é a busca da santidade e a comunhão com Ele. Não adianta isso não acontecer nada de bom na sua vida, nem na igreja na qual você participa. A sua igreja vai continuar engatinhando, vai ter experiências aqui e ali, mas em vez de crescer, ela cresce até, como dizem aqui na minha região, com o rabo de cavalo, cresce para baixo. Quantas igrejas estão desaparecendo e outras grandiosas por aí estão inchando.
Fui membro de uma igreja até alguns anos atrás que se ufanava, o pastor se orgulhava até de que a igreja tinha mais de 5.000 membros. De repente as coisas mudaram, ele teve que sair, ele até coitado morreu. Era um homem de Deus, um grande pregador do evangelho, e a igreja está resumida hoje a menos de 2.000 membros. Onde estão os outros 3.000 e poucos membros? Há dias atrás o pastor estava reclamando da falta de contribuição. É uma parcela mínima desses que continuam na igreja que estão dizimando ou contribuindo regularmente. Que adianta ser grande e não ser firme e forte? Viveremos sem sentir falta de nada, pois Deus nos suprirá em todas as necessidades. Mas, para que isso aconteça, meu querido irmão, minha querida irmã, fujamos do adultério, da prostituição, da fornicação, da mentira, do homossexualismo, das drogas, todas as drogas, e são muitas. E quantos são os membros de igreja, os crentes, que usam drogas sim? Usam sim. Quem é pastor sabe disso. Quantas vezes são procurados por filhos de nossas ovelhas, às vezes filhos de pastores que estão com a vida destruída? Outra coisa, precisamos também cuidar do nosso corpo como vaso da santificação e honra. Isso tudo tem sido visto de várias maneiras. Versículo 4 diz isso, cuidar do nosso corpo como vaso de santificação e honra. Acabamos de tratar da necessidade da santificação. Vamos nos ater à questão agora da honra. O que é honra? Cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em honra. É a palavra de Paulo. Ora, o que é? Tem algumas referências aqui que eu gostaria de passar para os irmãos a respeito do que é honra. Homenagem à virtude, homenagem ao talento, homenagem à coragem, às boas ações ou às qualidades de alguém. Sentimento de dignidade a ponto de merecer e manter a consideração. Honra também é dignidade, probidade, gratidão, honestidade, castidade, virgindade. Muitas coisas boas, e só coisas boas estão encasteladas na palavra honra. Alguém pode dizer, mas isso é coisa do passado. No passado é que se exigia tanto dos crentes, e eram quadrados, eram esquisitos, não eram sociais, não é coisa do passado não, porque a Bíblia é muito mais antiga, está viva e eficaz, e ela é palavra de Deus, não muda, não é coisa do passado. Nós precisamos nos enquadrar nela, precisamos sim voltar ao rigor dos Bíblias do passado, as igrejas que buscavam o máximo de santidade. Se aplica assim ao nosso tempo. A Bíblia é imutável, porque imutável é o seu autor, Deus. Deus exige, sim, que o nosso corpo seja purificado, pois Ele, pelo seu Espírito, habita em nós. Mude, meu irmão. Abstinência de tudo que for sujo, de tudo que for nocivo, de tudo que for pecado. Há um quarto ponto a considerar. Fugir da lascívia, que é o versículo 5. O que é? Luxúria, sensualidade, libidinagem. Luxúria é práticas ilegais e imorais da sexualidade. Não tem nada a ver com luxo, não. É luxúria, sensualidade, libidinagem. Isso é lascívia. Boa parte dessa temática tem sido considerada e vista agora há pouco mesmo, mas tem algo novo. O mundo dos pensamentos. Os nossos pensamentos são incontroláveis. Você não consegue controlar o seu pensamento, não consegue impedir que ele apareça na sua cabeça. Não é? É claro, você não pode fazer isso. Mas é claro que nós podemos impedir que os pensamentos sujos, pecaminosos, permaneçam em nossa mente. Aparecer, não, ele vai aparecer, porque ele é produzido pelo instinto, pelo impulso da carne, ele vai surgir na sua cabeça. A sua cabeça, seu cérebro, sua mente fazem parte desse conjunto carnal, mas você pode expulsá-los porque você tem vontade própria. Você pode expulsá-los. E quando você os expulsa, o que você vai fazer?
Passa a pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está. Não cabe dois tipos de pensamentos na sua mente ao mesmo tempo. Pensamento de sujeira, de pecado, de libidinosidade, de luxúria, de sensualidade, com pensamento voltado para os padrões de Cristo, para o seu amor, para o seu louvor, para a sua graça, para a sua salvação, para o seu perdão maravilhoso. Não cabe. É só você começar a pensar nessas coisas boas que as coisas ruins desaparecem. Assim como uma sala, um recanto, qualquer lugar ao escuro, quando você acende a luz, o que acontece? Para onde vai a escuridão? Some, desaparece. Não há lugar, não há comunhão entre luz e trevas. Com isto, não estaremos dando lugar ao diabo. A carne tenta impor sua inclinação, mas a Bíblia diz clara e incisivamente que a carne é fraca. Forte é o seu espírito, meu irmão. Fortaleça o seu espírito, faça isso, que a sua igreja vai ser abençoada e a sua vida também. Vivendo assim, nós agradaremos a Deus e Ele terá muito mais cuidado de nós. Que Deus enche o seu coração, encha a sua alma de paz, mas encha também a sua alma de desejo de servir a Deus cada vez mais e melhor. Para poder pregar o Evangelho, para poder testemunhar, porque a Bíblia manda que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. E como é que o sal, tornando-se insípido, pode fazer alguma coisa? Como uma luz apagada pode fazer alguma coisa? Como um mensageiro sem mensagem pode fazer alguma coisa? Nada. Mas você, meu amigo, se buscar a santidade, se você buscar caminhar com Deus, se purificar de toda a injustiça, limpar o seu coração, sua mente, seus lábios, seu dia a dia, seu caminhar para lá e para cá, você vai sim tornar-se uma bênção no reino de Deus. Estamos pretendendo e buscando a Deus para que realize um grande avivamento. Estamos vivendo dias muito ruins no mundo, no Brasil, né? Tudo isso está acontecendo, pestes, iniquidades mil, ameaças de guerra, falta de amor. Tudo isso faz parte de uma direção, que é a volta do seu Filho Jesus Cristo, a volta do Filho amado de Deus. Mas um detalhe, isso não é o fim, é apenas o princípio das dores. Princípio das dores, ou dores de parto, que vão aumentando em intensidade e diminuindo a frequência, fazendo com que cada vez mais estreita. Se prepare, se purifique, glorifique a Deus e sê tu uma bênção, meu irmão, minha irmã. Que Deus lhe abençoe. Deus falou aos nossos corações com esta mensagem, certo? Agora vamos receber também aquela reflexão gostosa, agradável, sempre rica em cultura bíblica com o Dr. Paulo Mendes Glória. As duas varas, uma mensagem a respeito dos reinos de Judá e Israel. Davi e Salomão tiveram um reino unificado. Após a morte do rei Salomão, aproximadamente no ano 930 a.C., o reino se divide. Jeroboão, seu servo, leva 10 tribos para o norte e estabelece o reino de Israel. Roboão, o filho de Salomão, permanece em Jerusalém com as tribos de Judá e Benjamim e estabelece o reino de Judá. Os dois reinos sofreram com cativeiros e lutas entre si, mas havia uma promessa de reunificação, de reunião entre Judá e Israel. Essa promessa se cumpriu com Jesus. Não há dúvidas de que José era da tribo de Judá, quando está descrito em Lucas, capítulo 2, de versos 3 a 4. E todos iam alistar-se, a cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. Acerca de Maria não há referência textual, porém há evidências. José, que era de Judá, estava noivo de Maria em Nazaré, na tribo de Israel, no reino de Israel. Há outra referência de Isabel, a sua prima, a prima de Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 5, que diz: existiu no tempo de Herodes, do rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era uma das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Tanto Zacarias, para exercer o sacerdócio, quanto Isabel,
sendo das filhas de Arão, são evidências de que eram da tribo de Levi, do reino de Israel. Portanto, José era de Judá e Maria de Israel. O casamento selou a profecia da reunião dos reinos. Nós podemos comprovar isso no livro de Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 a 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jesus é o Cordeiro da expiação que morreu pelos nossos pecados. Nós também podemos comprovar uma passagem descrita no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, dos versículos 19 e 20, que diz: Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara. E elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Duas varas, uma menor representando duas tribos, Judá e Benjamim, outra maior representando as outras tribos, as 10 tribos que representam Israel. Eis que tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel e as suas companheiras, a vara maior. E as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Jesus é a confirmação dessa unidade eterna, a união entre a relação espiritual da concepção de Maria, Israel, e a humanidade de José, Judá. Participe conosco deste estudo, inscreva-se neste canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário. Quero aproveitar a oportunidade para reiterar o fato de que o Dr. Paulo Mendes Glória é arquiteto e dos bons. Portanto, se algum irmão ou igreja necessitar dos serviços desse profissional, por favor, entre em contato conosco que nós lhe apresentaremos, ok? Mas ainda, que desejo também afirmar aos queridos irmãos e amigos que o programa Viva Brasil é algo inusitado. Nunca vimos alguma coisa semelhante realizada até hoje no Brasil e no mundo. Até agora, cada denominação tem feito o seu trabalho e todas vêm cumprindo muito bem a sua missão e progredindo grandemente até, mas atuando como se fossem a única certa. E é bom mesmo que todas cuidem bem das suas doutrinas, zelem pelos seus princípios e preparem bem a sua membresia. Só que Deus, através de seu Espírito, foi quem criou a todas, não só a sua ou a minha. Portanto, não julguemos as outras, os filhos de Deus e os salvos que lá estão. Lutemos para que todas sejam avivadas e cresçam para a glória do Deus Altíssimo. Peço também orações por um grande projeto que desejamos implantar, também na televisão, nesta mesma querida e ética Rede Brasil de televisão. Agora desejo dividir com os irmãos e amigos mais um texto propício para o nosso tempo. Caso a igreja se comprometa com a verdade bíblica, seremos o grupo de indivíduos mais contagiante de nossa comunidade. Ray Stedman disse o seguinte: se a igreja estivesse fazendo o seu trabalho como deveria, as pessoas não conseguiriam viver fora dela. A razão? No mínimo seriam atraídas pela curiosidade. Elas perceberiam nosso amor e alegria e pensariam: qual a razão de aquela igreja estar abarrotada de gente? Como consegue manter um espírito de amor e alegria em meio a tantas pessoas de opiniões diferentes? Quem pensa dessa forma não entende que o mais importante para nós não é a nossa opinião, mas a opinião de Deus. Este texto é de Charles Swindoll. E até o próximo sábado, queridos irmãos e amigos, deste mesmo horário. Que Deus a todos abençoe. Amém.